A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Espero que tenha tido uma semana maravilhosa. E hoje nós vamos estar dando início aqui à nossa aula do capítulo 8. E parte 3, claro, nós passamos por 3 partes desse capítulo. Como que o mundo vai conhecer a Deus? Esse foi o nosso capítulo 8. Como que o mundo inteiro pode conhecer a Deus? Então a gente tratou em 3 partes. Essa parte última que nós temos, a gente vai tratar muito sobre: você vive para o Senhor? Uma pergunta: você vive para o Senhor? E nós vamos dividir em 3 partes, tá? Esse tema, a primeira parte, nós vamos trazer um autoconhecimento e reflexão. E através desse autoconhecimento, reflexão sobre o ponto 1, nós entraremos no ponto 2 com uma abrangência muito de leitura da Bíblia, onde vai mostrar uma grande formação para nós. E no terceiro a gente conclui essa lição e também automaticamente o nosso toda a história, tudo aquilo que a gente pôde trazer para você sobre o senhorio de Jesus. Mas o que é mais importante é que esse é o momento para nós nos refletirmos e seguirmos ainda mais em aprender sobre o Senhor Jesus. A gente trouxe nesses 8 capítulos lições bem didáticas, de forma que vocês possam capturar mais e mais informações e estudo em casa sobre isso, e com certeza entender que o Senhor Jesus é muito importante para nós, o qual Ele sendo o Senhor das nossas vidas, tá? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas 4:19. A Bíblia lá, a gente vai começar nesse capítulo e nós vamos orar para dar início a essa nossa aula. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e te exaltamos pela tua presença. Venha nos dar sabedoria, o teu Espírito Santo nos guiar e nos ensinar neste dia, Pai, que venha abençoar cada um daqueles que estão agora, Pai, assistindo esta aula, que o Senhor venha colocar, Pai, sabedoria nele e mostrar a visão espiritual do Senhor para cada um de nós. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixa a sua Bíblia aí, vai ter várias passagens. Coloque seu caderninho, anotações, vários versículos na Bíblia, vários textos. A gente vai tentar ser um pouco mais breve para que tenha tempo de você assistir a sua aula no período que a gente tem programado. Gálatas 4:19, a gente inicia nosso texto assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Paulo fazia um apelo para a igreja, para que todas as pessoas buscassem, principalmente aqui na igreja de Gálatas, a formação, a aparência de Jesus, o espelho de Jesus na sua vida. Era isso que Paulo estava dando ali para todos os membros daquela cidade, daquela igreja de Gálatas, onde as pessoas tivessem esse contato com Deus. Bom, então, como o nosso tema vai ser Você vive para o Senhor, e a primeira parte é o autoconhecimento, a gente vai trazer algumas perguntas e a gente vai começar a exercitar e entender mesmo como eu estou para com Deus. E, claro, toda aula tem um desafio de melhoria. Nós chegamos num patamar agora e você vai sair daqui falando: olha, eu precisava melhorar algo. É esse o objetivo da nossa aula, tá bom? Então, o primeiro ponto: quais são os meus alvos? Primeira pergunta para você, irmão. Quais são os meus alvos? Quais são os seus alvos aí agora? O que você espera? O que você tem na sua vida? O que você quer fazer na sua vida? Bom, alvo. Eu sempre quero chegar a ganhar o maior ponto, né? Então eu treino muito para chegar no alvo e acertar aqui, no centro. Quando você está no trabalho, você está lá, começa numa empresa, num lugar pequeno, e você vai crescendo. Você criança, adolescente, jovem, quer se casar, daqui a pouco quer ter filhos. Algo que você queira atingir. Qual é o seu alvo para o futuro? Eu quero ter netos, eu quero ter filhos, eu quero me casar. Tem jovens assistindo aqui a nossa aula. Bom, quero estudar a Bíblia durante o ano, eu quero que Deus convença e converta tal pessoa da minha família que anda assim perdido. Tem muitos alvos. Qual é o seu alvo? Anote. Vamos estudar isso.
Qual é o seu alvo? Número 2. Quais desses alvos, deveria primeiro faça o seu exercício, depois responda para ver se entendeu. Dá uma pausa aí, opa, dê uma pausa, para depois você responder o segundo. Segundo é o seguinte, quais desses alvos que você selecionou tem a ver com o reino de Deus? Eu vou dar exemplos. Todo o nosso tema aqui eu quero trazer exemplos para vocês começarem a entender, tá? Teve um momento que o Espírito Santo falou comigo, alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, e eu estava lá pensando que eu queria algo na empresa, trabalhar numa determinada área, e eu preparando algo, e o Espírito Santo falou assim para mim, e no grupo da igreja de adoração a Deus, qual é o seu alvo? Onde você quer chegar? Você quer crescer lá na empresa? E na igreja, o que você quer fazer para ajudar? Você precisa crescer, você precisa também pensar da mesma forma que você pensa na empresa. Mas observe, meus irmãos, não é competência minha, é o Espírito Santo que toca em nós. Você está sendo tocado agora porque Ele quer saber qual é o teu alvo para o reino de Deus. O que você quer ser? O que você buscou e teve de alvo para o reino de Deus? Bom, eu quero ser um diácono. O dia que eu tive a oportunidade de ser convidado para ser diácono, eu perguntei, mas o que é ser diácono? Olha, a primeira coisa a pastora falou, você vai ter que servir, vai ter que limpar o chão, vai ter que abrir a porta, chegar antes dos irmãos na igreja, vai ter que deixar água. Aí o pastor trouxe um treinamento, que a gente tem um treinamento para servir a todos. Então tá bom, tá entendido. Não é status, não quero medalhas, não queremos nada disso. Nós queremos saber como que eu posso fazer para ajudar mais a nossa igreja como um todo. Bom, tem um papel, tem um diácono, tem um missionário, um evangelista, professor, louvor, multimídia, intercessor, pastor e entre outros. Qual é o seu alvo no reino de Deus? Onde você colocou aí? O que você precisa estudar mais, conhecer mais e buscar? Eu não tenho esse alvo. Anote aí um alvo. Veja o que você precisa. Quais são os meus desejos? Geralmente a gente pode falar, bom, eu tenho desejo, ter sede, vontade, sabe? O meu desejo é viajar. Meu desejo é tirar férias, me aposentar, comprar uma casa e morar na praia, ter uma casa de campo. Não sei, quais são os seus desejos? Importante você anotar para saber, entender. Porque aí você vai se autoconhecer e depois você vai entender o ponto lá na frente com a gente, tá bom? Bom, tem muitas coisas. Você pensa, talvez eu estou dando exemplos para que você possa exercitar aí, tá? Então dá uma pausa no vídeo, anota quais são os seus desejos. O desejo é uma vontade que você tenha, uma sede, algo que você queira ter. Eu dei exemplos aqui. Quais são as minhas atitudes? Ou seja, o que é atitude? É a postura, a sua conduta, a sua maneira, uma atitude de líder, uma atitude de ser exemplo. Quais são as suas atitudes? Uma outra pergunta e nós estamos chegando ao final dessa primeira parte. Como eu tenho usado o meu tempo? O meu tempo, eu geralmente divido o tempo em 3 momentos. Uma parte circunstancial, que é aquilo que eu não dou muito valor. Às vezes é importante estar lá na rede social, eu não consigo, eu não tenho tempo. Isso daí eu tratei como circunstancial em maioria das vezes. Isso é um exemplo que você pode considerar, não sei. E tem um momento que aquilo que é importante, você precisa separar. Olha, isso daqui é importante, eu preciso ler a Bíblia todo dia, eu vou abrir mão de outras coisas, mas isso é importante. Eu preciso ter um momento com a minha esposa, um momento com meus filhos, um momento com meu neto, um momento... Então, isso é importante, você colocou aqui. Um momento com meus irmãos na igreja, um momento de... Anota, o que é importante? Né? E aqui eu tratei em 3 pontos, né? Circunstancial, importante e urgente. Aquilo que estava muito atarefado e deixaram para trás, eu tenho que fazer. Então eu trabalhava muito nesses 3 tipos. Mas como está o seu tempo? Tem separado o que é importante? Feito? O que é importante para você? A gente colocou
nesse tema, como está o seu tempo? Bom, e a última pergunta é: estou me formando à imagem de Jesus? Me lembra do início, eu tenho uma assim na minha vida, o tempo, quando eu fui me converter. Quando eu me converti a Cristo, minha conversão, vocês sabem muito bem que eu vim, foi pelo amor de Jesus, não foi por dor, não foi por nenhum tipo, porque eu queria ter experiência maior com Deus. E eu lembro que eu tinha recebido um troco a mais no supermercado, operador de caixa, e eu lembrei, olha, Deus, o Espírito Santo está em mim, Ele quer que eu seja perfeito. Eu devolvi o dinheiro. Não, isso daqui não é meu. Mesmo sabendo que eu não faria talvez errado antes, mas agora ficou muito mais firme no meu coração que eu estaria errado se eu não devolvesse. Isso daí, uma formação de Jesus. Eu lembro das coisas boas que Jesus está me fazendo ser formado. E você? Está se formando à imagem de Jesus? Bom, tem aí um autoconhecimento com essas perguntas. Nós fizemos 6 perguntas. Vocês responderam, exercitem. E aí nós vamos para a parte que é a realidade da nossa vida. Qual é a realidade? Agora, como que eu vou conseguir isso seja realidade em minha vida? Ser a imagem de Jesus, formação à imagem de Jesus. Esse é o tema agora para frente. Como que eu consigo? A gente muitas vezes, e veja bem, primeira coisa que é importante a gente colocar e deixar claro aqui. Estamos ministrando isso não é para afastar ninguém, mas é para se aproximar de Deus. Quanto mais nós entendemos que a gente tem uma falha, algo que eu não lembrei de ter alvo no reino de Deus, que o meu desejo não tinha algo de buscar algo de Deus, e aí a gente começa a entender essa situação, o que você descobre? Eu deveria ter colocado isso. Esse é o objetivo. Era entender que nós temos que ter Jesus como Senhor das nossas vidas. E como? Ele se formar à imagem e semelhança. Eu ser a imagem e semelhança de Jesus. E para a gente ter mais intimidade com Deus, estar mais formado, parecido com Ele. Nós lemos em Gálatas 9 que Paulo ele corrigiu aquela igreja para que as pessoas pudessem ser formado, preparado como Jesus. Legal quando você vai olhando, que Paulo também diz em Romanos 8, 29, porque lá está escrito Romanos 8, 29, porque antes ele conheceu também e o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele reforça Jesus nas vidas. Ele dá um reforço para toda a igreja de Roma nessa questão de que a gente precisa estar muito ligado a Jesus. Essa formação depende da minha ligação com Ele, de como eu posso tornar isso uma realidade para a minha vida. E observe, Hebreus 10, 22, por isso eu disse que nessa parte nós vamos abrir bastante a Bíblia para dar uma exercitada de como nós podemos nos formar cada dia mais uma realidade, tá? De ser formado como Jesus. Hebreus 10, 22 diz: cheguemos-nos num verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amados, aqui nos diz de ter uma ousadia e o direito da presença de Deus. Quantos sofreram para entrar no lugar santo dos santos? Não podiam chegar lá. E aqui nos mostra que cheguemos com verdadeiro, a gente tem que ir lá com verdadeiro coração, buscar a Deus, estar na presença dele, ousadia, presença de Deus, é isso. Aqui mostra muito quanto é importante a gente ter isso. Essa é a formação, essa ousadia de buscar. Jeremias 30, 21, 22 também diz: e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles. E eu o farei aproximar, e ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo empenharia para chegar-se a mim, diz o Senhor. E ser-me-eis por povo, e vos serei por Deus. Esse tema de Jeremias, ele mostrava a reconstrução de Jerusalém, e como reconstruir Jerusalém através de Jesus, através de uma construção do templo, de aproximação com Deus. A gente fica muito mais claro
Quando nós olhamos que todos os discípulos que andavam com Jesus, quando andavam com eles andavam buscar conhecimento, quem era Jesus, quem era o reino, o que Jesus estava fazendo aqui na terra, e eles então tinham dúvidas, não sabiam fazer milagres, mas no dia que eles viram, Jesus morreu, quando ele se ressuscita, se apresenta para eles começam a enxergar Jesus glorificado, Jesus na presença de Deus, que realmente ele era aquele que veio, o Senhor das nossas vidas, e a atitude deles mudam. Olha como Paulo corrige na igreja de Gálatas, que é para a gente ser parecido com Jesus. Agora ele já tem coragem, ele fala, é experiência de ser formado. Quando ele vai lá para Roma, também ele diz também, pessoal, você precisa se reforçar, ser mais parecido com Jesus. Quando você vê ali em Hebreus, ele fala assim, você precisa ter ousadia de buscar a presença de Deus, reconstrução através de Jesus, diz Jeremias. Isso tudo mostra cada vez mais a presença de Jesus muda. Esse é o Senhor que nós temos. Ele muda. Por isso nós somos imagens e semelhança quando Deus nos criou. Precisamos buscar o que Jesus nos ensina. E aí, assim, ninguém consegue viver essa vida se não tiver essa revelação de Jesus glorificado. Enquanto nós vivemos um Jesus, como o próprio irmão Emerson na primeira aula diz, como um bom cidadão, como um profeta, como um salvador, é algo. Mas quando a gente vive Jesus como Senhor, glorificado, que está nos céus por nós, muda. Muda a vida das pessoas. A gente reage diferente, essa experiência não apaga, não dá para esquecer. É uma vida diferente. Por isso, irmãos, nesse tema a gente traz muito o quanto é importante ser parecido com Jesus, buscar conhecer mais, estar mais perto dele. E aí veio a pergunta que a gente começou, né? Você vive para o Senhor? A última é essa formação, é como nós podemos viver para o Senhor. E também a gente aprende aqui, tem uma parte em Apocalipse 19, capítulo 1, versículo 9 a 20, que João estava em espírito, buscando a Deus ali, e ele faz uma descrição sobrenatural sobre Jesus, lá no livro de Apocalipse, uma profecia, e aí ele começa a mostrar para a gente que ele viu Jesus. Ele diz que ele caiu em terra. A Bíblia fala que ele teve temor, ele teve medo de inseguranças, e tudo caiu por terra. Ele viu Jesus glorificado, ele revela, e ali diz que todas as preocupações humanas e naturais caíram na terra. Por terra, na verdade, e não mais se tem uma revelação sobrenatural como essa. De que Deus para a nossa vida muda a história. Se nós tivermos, como João, uma revelação de Jesus glorificada, nós nos envolveremos com as coisas eternas do reino muito diferente. Mas essa é a experiência que Deus nos dá. Que Deus coloca pessoas para nos comentar, está ali escrito na Bíblia, quem é Jesus glorificado. Imagine, irmãos, é o que eu quero dizer assim, olha os discípulos antes, quando andavam com Jesus era um, depois que Jesus se glorifica, vira, mostra, eles compreendem, o Espírito entra na vida, o Espírito Santo, lá em Atos diz que entra na vida deles, mudou. Eles trabalham para o reino diferente. Quando nós, e aí eu vou entrar um pouco mais daqui a pouco, pensamos apenas em nós, é algo diferente. Quando a gente pensa no reino, no todo. Apocalipse 1, 9, 20, eu vou trazer alguns versículos para que a gente possa relembrar bem o que a gente quer dizer aqui. Diz assim, vou dar uma lida rápida, está em Apocalipse 1, 9 e 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma voz de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa
o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio deles 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como uma chama de fogo, seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz como uma voz de muitas águas suave. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, seu rosto era como um sol quando a sua força resplandece. E quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que você tem visto, e as que são e as que depois estão onde acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amado, João viu algo sobrenatural. E vemos como Jesus, como Salvador das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas, muda. Efésios 2, 19 e 22 diz assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, 19 e 22. Irmãos, que é importante aprendermos nessa parte 2. Que, porém, para isso se tornar realidade, eu preciso escolher. Ou eu uso o poder da minha salvação só para eu ser abençoado por Deus, eu só uso para isso, para mim. Ou eu uso o poder da salvação dada a mim para amar o próximo, que é o que Jesus ensinou. Por isso a importância de perguntar assim: você vive para o Senhor? Porque quando a gente vive para Deus, eu não vivo só para mim, eu vivo para Deus. E quando eu vivo para Deus, eu amo o próximo, eu preciso ajudar o próximo. E quando a gente diz que a gente é empático, que a gente se coloca no lugar do outro, que eu posso ajudar o outro, mesmo entendendo que o outro precisa de algo, que eu posso ajudar, eu tenho que me colocar nesta presença, porque é esse o papel que Jesus nos ensina. Em todo momento da Bíblia, ele teve empatia com aqueles que eram rejeitados, aqueles que diziam que não podiam ver a Deus, que não podiam estar no meio da sociedade porque estavam doentes, ou porque tinham pecado, mas eles estavam querendo buscar Deus. Não podia ir na igreja, não podia ir no Santo dos Santos, não podia nada. Deus então resgata essas pessoas e mostra que todos nós temos um legado de morar a eternidade. Não é para um ou para dois, é para todos. Então a salvação, a gente precisa ter escolha, não é só para mim, é para amar o próximo, e eu preciso transmitir esse amor ao próximo de forma que eu consiga levar isso. Só que se eu escolho só a primeira opção, eu só tenho bênção para mim, bênção para mim, bênção para mim. Mas quando na eternidade eu receber a bênção, vai ser a minha. Eu fui abençoado apenas. Mas o que Deus quer é que nós possamos abençoar outros. Por isso a experiência de ser como Jesus e deixar o trabalho que as coisas fluam pelo Espírito Santo é maravilhoso. A gente tem muitos exemplos, por isso eu quero que deixar claro que eu vou citar mais exemplos e sempre vou dizer de um ou de outro, mas assim, muitas vezes
Quando eu fui evangelizar pela primeira vez, não foi bom. Eu achei que eu estava preparado, que Deus ia, sabe, Deus ia me usar, vou fazer, mas eu estava comigo, a minha força. E eu não consegui nada. Quando a gente faz o culto no lar, muitas vezes você vai lá e fala, vai vir tantas pessoas. Não vai ninguém. No meu caso aconteceu. Não foi ninguém. Eu falei até numa época com a pastora, não foi ninguém. Ela disse, mas não sou eu, é o Espírito Santo que convence. O que nós temos que fazer é nós nos colocarmos na presença de Deus, e é o Espírito que muda, é o Espírito Santo que age. O que nós temos que fazer é ser empático, ajudar, fazer. Mas não é a minha atitude que muda. É o Espírito Santo de Deus convencendo. E a minha força está em Cristo. A minha força está no Espírito Santo de Deus que foi nos dado o entendimento. Então, quando nós nos colocamos nesse momento na presença, as coisas acontecem. Deu para ter um pouco do entendimento que a parte 1 foi autoconhecimento, a parte 2 é buscar a Deus, que parecer com Ele, estar próximo dEle e entender que quando eu estou próximo dEle, eu amo o próximo, sou empático com o próximo e eu passo a mostrar o que Jesus nos coloca à disposição. O amor, o evangelismo, o ensinamento da palavra de Deus, a salvação. E aí o Espírito Santo faz o trabalho de convencer as pessoas. Se você não fez, não conseguiu, não é você que vai conseguir mesmo. É o Espírito Santo. Mas você precisa dar o passo. Eu vou fazer porque o Espírito Santo vai agir. Eu estou esperando me preparar um pouco mais aqui, eu quero conhecer mais esse detalhe, vou me preparar. Não adianta, meu irmão. Do jeito que você está ótimo. Vamos à frente. Vamos fazer a diferença. Seja empático, vai lá e veja o que o outro está precisando, ajude com palavras do Senhor para essa pessoa. Como eu digo para você, uma frase Jesus te ama muda muito. De repente você não sabe o que falar, Jesus te ama, meu irmão. É isso. Temos que ter amor ao próximo, não querer só para mim, mas faça para o próximo. E aí eu tento concluir aqui rapidamente com um tema muito importante, onde diz assim, 1 Pedro 2,9 diz, mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quanto importante você é. É maravilhoso, você é super importante, meu irmão. Olha só Apocalipse 2,26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Olha que lindo. 5, 9 e 10 de Apocalipse. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e por teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, nação, povo, língua. E para nosso Deus o fizeste rei sacerdote, eles reinarão sobre a terra. A vontade de Deus é que todos nós se formem a imagem e semelhança do Senhor Jesus, em caráter, santidade, para reinar sobre terra com o Senhor Jesus. Isaías 6,8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Estou te dizendo, irmãos, você é usado por Deus, você é o exemplo de Jesus, você é Ele aí na terra, você está sendo usado, Deus está te encorajando nessas mensagens, dizendo que você é da parte da geração eleita, sacerdócio real, está dizendo aqui que Ele vai abrir o livro, vai dizer, Ele foi escolhido, você foi estar lá o seu nome, Deus te escolheu. Aqui diz também, aqui Romanos 14,2, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, independente de você se considerar ou não inteligente. Faça uma escolha sábia, porque Deus é quem capacita os escolhidos. Eu estou esperando me capacitar, eu preciso mais de alguma coisa. Não. Você é eleito, você é inteligente, faça a sua escolha. Vai lá e faça. Romanos 14,2 diz, porque Deus é quem capacita os escolhidos. Pode ir, Deus vai te capacitar. Você está escolhido. 2 Coríntios 3, 4, 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes. Olha, nós não somos capazes. Mas a nossa capacidade vem de Deus, meus irmãos. O qual nos fez também capazes de ser ministros de Novo Testamento, não de letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Você, irmão, está sendo escolhido. É isso.
Você está sendo escolhido. 1 Coríntios 1, 24 e 25. Mas os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregaram a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Nós somos fortes porque Deus está conosco. Tira isso. Colossenses 2,6 diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai com Ele. Andai nele, buscai Ele. Jesus. Irmãos, eu disse vários versículos para concluir. Você é escolhido. Você, Jesus quer para amar o próximo. Viver Jesus como Senhor. Deixa Jesus ser seu Senhor e Salvador, pleno, desfrutando de uma vida abundante e gerando frutos eternos para a glória de Deus. Irmãos, nós tivemos uma aula sobre o senhorio de Jesus, onde mostra nesse final que você é escolhido para ser a imagem e semelhança dele, parecido com ele. Viver próximo dele é algo maravilhoso. Pega 6 perguntas, se responda, entenda, mas entenda que a última é onde nós colocamos que a gente precisa ser parecido, buscar a Ele. E na nossa conclusão a gente mostra o quanto nós somos parte da geração eleita. Deus escolheu você, meu irmão. Você está assistindo aí. Você que está ouvindo, você está escolhido. Olha, você foi escolhido. Né? Então, se você está escolhido, Deus vai te capacitar. Deus vai te honrar. Tenha coragem. Não espere que vá aprender mais algo, não. Vá, avança. Vá para o lado ajudar o próximo a ser salvo também. Estamos juntos, irmãos. É isso que Jesus fala para nós. Ele está conosco. Quando tiver dúvidas, fala: Jesus, o que eu faria se Jesus estivesse no meu lugar? O que eu lhe faria? É isso. É Ele ser Senhor da sua vida, Ele ser Senhor das nossas. Amados, nós terminamos a nossa aula hoje. Terminamos o capítulo Senhorio de Jesus. Foi maravilhoso para a minha vida, eu aprendi bastante. Eu imaginava que ia aprender um pouco, mas aprendi muito. Eu admirei o tema, busquei muito mais conhecimento de Jesus, foi muito legal. Espero que vocês tenham compreendido o quanto é importante ter Jesus como Senhor das vidas e como a gente pode melhorar cada dia mais. Espero que essa aula tenha te desafiado a ser um pouco melhor e mais parecido com Jesus. Deus abençoe a vocês. Agradeço aos irmãos por ter estado nessas aulas, participando com a palavra de Deus, lendo, entendendo que Deus tem algo maravilhoso para você. E de novo, meu irmão, você foi escolhido. Ele vai te capacitar e você tem muito, muito para oferecer para muitas pessoas que precisam. Deus abençoe a todos vocês e tenham uma excelente semana e que o Espírito Santo continue abundantemente enchendo as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Até mais.